Olá pessoal, boa noite, graça e paz a todos. Hoje é o dia 2 de novembro de 2021 e nós vamos dar início aqui a um estudo bíblico e vamos começar exatamente pelo princípio. Vamos procurar trabalhar a bibliologia, que é a disciplina que vai dar o suporte para todas as demais disciplinas. Só quando nós temos uma base sólida para construir o edifício do conhecimento é que nós vamos realmente caminhar nas pegadas de Cristo Jesus. E assim estaremos cumprindo aquilo pelo qual nós somos criados. Nós somos filhos de Deus, eleitos, escolhidos de Deus, não somente para ser salvos, mas para um propósito. E um dos propósitos é conhecer o Evangelho do Reino com uma certa profundidade e transmitir adiante esse conhecimento. Tendo em vista muitas pessoas que são cristãos, mas são impossibilitados de fazer um curso teológico, de se graduarem nessas matérias bíblicas, alguns porque lhe faltam tempo, não podem estar dentro de uma academia, outros lhe faltam a condição financeira para bancar as mensalidades, a matrícula, todo o material que é exigido para se fazer um curso bíblico, um curso de teologia. Então, nós nos propomos a trazer um curso teológico, disponibilizando aí para quem tenha interesse, para quem queira aprender a palavra de Deus na íntegra, e assim está servindo melhor ao Senhor. Porque só quando nós sabemos com uma certa profundidade acerca do Evangelho, isso nos possibilita a falar com mais precisão. Eu acredito que todos os cristãos têm o desejo de serem usados por Deus. Mas por incrível que pareça, nem todos têm o desejo do aprendizado. Então, antes de propriamente começar as dissertações com relação à matéria proposta, que é a bibliologia, eu quero trazer aqui uma introdução a essa matéria, mostrando assim a responsabilidade que deve ter tanto aquele que ensina como aquele que será ensinado. E mostrar também a sua importância. Muitas pessoas não dão importância ao estudo da Bíblia, da palavra de Deus, e acabam engolindo tudo aquilo que ouvem, porque não tem base, não tem estruturas para dizer sim ou não para aquele certo ensino que estão ouvindo. Então, eu quero trazer uma fala introdutória. Acredito que o Jailson Sena e o Marcos Lopes também venham a fazer isso, trazer uma palavra introdutória para darmos início aí a um curso que eu acredito vai valer muito para a vida daqueles que ouvirem. Tá ok? Então, para iniciarmos, eu gostaria de falar algumas coisas aqui relacionado à questão do porquê tantas pessoas começam a estudar a Bíblia e rapidamente desistem. Vocês já perceberam isso? Quantas vezes aí está se aproximando o final do ano e os cristãos dizem assim: a partir de janeiro eu vou me dedicar mais, eu vou estudar mais, eu vou cumprir
o meu papel como cristão, eu vou fazer a minha parte, e toda aquela ladainha que nós conhecemos. E aí, quando chega janeiro, a pessoa começa naquele fogo todo e fica procurando escola de teologia, começa a ler a partir de Gênesis e coisa e tal. Mas quando chega lá para março, no máximo abril, a pessoa já desanimou, já desistiu, aqueles propósitos já não são mais tão reais, não tão urgentes, e a pessoa volta à sua vida rotineira, e quando se aproxima mais um final de ano, ela diz a mesma coisa. E quando você pensa que não, ela desiste novamente. Isso parece um círculo vicioso que, em primeira instância, não parece uma coisa lá muito séria. Porém, se formos fazer as observações adequadas, nós vamos encontrar aí problemas terríveis que motivam a esse tipo de ação. E eu gostaria de trabalhar um desses motivos aqui do porquê tantas pessoas começam a estudar a Bíblia e rapidamente desistem. Eu acredito que o pior dos problemas aqui é a questão do novo nascimento, que também é uma disciplina bíblica que todos os cristãos, desde o início da sua jornada, da sua caminhada cristã, deveriam já ter muita habilidade para lidar com essa questão do novo nascimento, uma vez que passaram por ele, ou pelo menos supostamente passaram por esse novo nascimento. E a questão que eu quero lidar aqui é exatamente essa, porque eu consigo ver assim com muita nitidez, com muita clareza, que pessoas que não possuem um desejo profundo pela palavra de Deus são pessoas que não nasceram de novo. São pessoas religiosas que frequentam templos, cantam, já mudaram um certo linguajar, já mudaram até mesmo as suas vestes, mas interiormente ainda não houve a metanoia, a mudança de pensamento. Ainda não aconteceu aquela famosa conversão. E a pessoa, todo ser humano, ele é um ser religioso. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado para adorar a Deus. Como aconteceu o problema da queda, então os seres humanos continuam seres adoradores. O problema é que agora eles não adoram o objeto correto. E o objeto da nossa adoração é tão somente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por meio do aprendizado de sua palavra santa e bendita é que nós o adoramos. Mas como a pessoa está com essa imagem de Deus no seu ser distorcida, desfigurada, ele adora qualquer coisa. Ele adora carro, ele adora dinheiro, adora os filhos, adora a mulher, adora o carro, adora o emprego, adora todo tipo de bugiganga ou de parafernália que possa aparecer. Por quê? Porque o seu senso de adoração ele está distorcido pela queda. E como a pessoa ainda não passou pela questão do novo nascimento, então ela adora de qualquer jeito, ela adora qualquer coisa. Veja que nem todas as pessoas que estão dentro de um templo, frequentando aí 3, 4 ou até mesmo 5 vezes na semana, você pode chamá-las de cristãos. Isso não quer dizer nada. A frequência ao ambiente não quer dizer lá grande coisa. Por exemplo, se você entrar muitas vezes dentro de uma garagem, nem por isso você vai se tornar um carro.
Da mesma sorte, uma pessoa que, por conta da sua muita frequência dentro de um templo, não é isso que vai te tornar um cristão. Você só torna-se um cristão a partir do momento em que Deus entra na sua vida através da pregação genuína do Evangelho e da manifestação do Espírito Santo em você e a habitação dele. Aí sim, você pode ser chamado de uma nova criatura. E sabe o que acontece quando isso vem a surgir na vida de um ser humano? Ela terá um profundo desejo pelo aprendizado das Escrituras e uma repulsa muito grande pelo que se chama pecado. Tá? Então, o que preocupa aqui, em primeira instância, é que muitas pessoas que dizem ter nascido de novo, e são esses frequentadores de templo, eles não têm esse desejo pelas Escrituras, pelo aprendizado. Isso é uma coisa muito preocupante, porque vamos observar um texto bíblico aqui, na primeira carta em que o apóstolo Pedro escreveu. Então acompanhe comigo. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, e versículos 2 e 3. Pedro vai dizer assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. O versículo 1 diz assim, vamos completar com o primeiro. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, e hipocrisia, e invejas, e de toda sorte de maledicências. E depois a ideia do desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o puro leite espiritual. Muito bem. Acredito que alguns aqui já passaram pela experiência da paternidade. Pelo menos eu sei que o Jair, que eu conheço, é pai. O Marcos Lopes também. Eu sou até avô já. Meu netinho está completando um mês, aliás, hoje, dia 2 de novembro. Então, quem já passou por essa experiência de ser pai, quem já conviveu com uma criança recém-nascida, tem ideia das suas reações quando é uma criança que nasceu com saúde, que nasceu perfeitamente. Eu acredito que os irmãos aqui concordarão comigo que uma criança, quando ela nasce com poucas horas, se ela nasceu saudavelmente, se ela tem saúde, se foi de um parto normal, se ela nasceu no tempo, adequadamente no peso, no tamanho, não demora muito e ela vai desejar ardentemente o puro leite da sua mãe. Isso vai acontecer, tenha certeza disso, porque aconteceu comigo, aconteceu com vocês aí que são pais, e acontecerá com alguns que se tornarão futuramente. Tá? E a comparação, de paralelo que o apóstolo Pedro faz aqui, ele é de uma perfeição muito grande. Aí ele traz essa ideia aqui para a questão do discipulado. Olha, veja bem, quando alguém nasce genuinamente da palavra de Deus, não de uma experiência, não de uma gritaria que se ouviu e observa-se ser uma pregação, quando na realidade não é, de apelos incansáveis, mas quando a pessoa nasce do alto, quando nasce gerada mesmo pela palavra de Deus, olha, não demora e ela vai ter um ardente desejo, como uma criança recém-nascida,
pelo genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Isso é natural. Da mesma sorte como acontece com uma criança física recém-nascida, ela tem um desejo de mamar porque ela sente fome. Agora ela está no mundo e ela quer se alimentar. Ela vai espernear, ela vai esboçar um desejo ardente, ela vai chorar e ela vai gritar. Isso é uma realidade. Pedro deixa bem claro. No versículo 2, ele diz, desejai ardentemente. Por quê? Porque ele sabe que se alguém realmente nasceu de novo, esse alguém vai querer mesmo conhecer o Cristo Salvador. Essa pessoa terá um desejo ardente, exatamente como aquela criança que fica desesperada para mamar, que ela está com fome. É por isso que se chamam alguns cristãos de fanáticos. Por quê? Porque eles têm um desespero pela palavra de Deus. Não um desespero descontrolado, é óbvio. Mas eles têm, assim, um apreço tão grande, um desejo tão grande pela palavra de Deus, que fica muito claro a analogia que o apóstolo Pedro está fazendo aqui. Agora, veja bem, quando isso não acontece, como é que nós observamos esses fatores? Quando alguém diz que nasceu de novo, é um cristão genuíno e quer ser um pregador do Evangelho, quer ser um ministro do Evangelho, mas não tem o menor desejo de aprender as Escrituras. Isso é muito complicado, irmãos. Tem que falar assim muito diretamente. Mas você percebeu que isso está diretamente ligado à questão do ter nascido de novo? O ter esse desejo de aprender o Evangelho? Porque se para mim o Evangelho é uma coisa qualquer, é porque eu não tenho apreço nenhum, eu não tenho nenhum desejo ardente por isso. Então, se houver ou não algum momento de estudo, algum momento de pregação, de ensino, no lugar onde eu estou alojado como um cristão, se tiver ou não, isso não me interessa. Porque eu não tenho desejo de aprender, não estou interessado nisso. Agora, isso é preocupante, porque isso revela, ou mesmo se parece mais com um aborto espiritual do que com o novo nascimento. Porque o que Pedro diz aqui é uma analogia perfeita. Quando uma criança recém-nascida, com poucas horas de nascida, ela não dá aquele show realmente, ela não grita, não chora, não esperneia porque quer o leite da mãe, então essa criança ela tem um problema. Ela tem uma dificuldade e tem que ser levada aos médicos. Ela tem que ser tratada, ela tem que ser curada. Por quê? Porque é o leite da mãe, somente o leite, é o que vai causar essa saúde espiritual nessa criança. E Pedro fala do genuíno leite espiritual. Tem que ser somente o leite. No caso físico, você percebe que até os 6 meses de idade, uma criança não precisa tomar nem água. Por quê? Porque o leite da mãe é possuidor de todas as substâncias necessárias para que supra a sua saúde e o seu crescimento primário. Ela não precisa nem de água. Por que Pedro diz aqui o leite, o genuíno leite espiritual? Por quê? Quando nós observamos o contexto aqui do que Pedro está dizendo, ele observa que os vendedores de leite dessas regiões da Palestina, para que eles tivessem um aumento na sua renda, para que eles ampliassem assim a sua arrecadação da venda do leite, eles misturavam água no leite para que rendesse mais. Então é por isso que Pedro diz que esse desejo ardente tem que ser pelo quê? Pelo genuíno leite.
sem mistura. É só o leite. É por isso que quando alguém começa a aprender o Evangelho, você tem que aprender o Evangelho. Você não precisa de profecia, você não precisa de língua, você não precisa de nada que venha complementar. Por quê? Porque o leite espiritual, no caso aqui, a palavra de Deus, ela não precisa de nenhum adereço. Ela não precisa de nenhuma substância que venha completá-la. Porque ela é o puro leite espiritual. E é através desse leite que virá o crescimento para a salvação. E é atrás disso que nós estamos. Quantas vezes você viu aí já uma pessoa com uma certa idade e com problema nos ossos, tendo que tomar leite? Porque o leite, eu acredito que todos aqui saibam, ele é cálcio para os ossos. Só que o leite, eu particularmente gosto muito de leite e tomo muito leite. Mas porque eu quero, não porque eu tenho necessidade. Os adultos tomam leite porque querem, não por necessidade. Quando criança, você toma para que isso gere cálcio nos ossos. Quando adulto, você toma se quiser. Agora, quando um adulto lhe é medicado que tome leite, que tome cálcio, o que aconteceu? Aconteceu que na sua infância não houve os devidos cuidados aqui com essa criança. Ela não tomou o leite da mãe. Essa criança tinha alguma dificuldade, ela tinha algum problema. E aí ela cresceu com essa deficiência nos ossos, que atrapalha realmente o crescimento. E agora, depois de madura, na idade, depois de velha, ela precisa tomar leite. Ela precisa de cálcio, porque ela não tomou na infância. Isso é uma coisa horrível. E em muitas ocasiões, mesmo essa pessoa tomando o leite, depois o cálcio, toda aquela coisa preparada, ela não vai mais ser como ela seria se tivesse tido uma infância correta, tomando o leite da mãe nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, para que isso fortalecesse e ela crescesse e suportasse o seu peso. Tá? Mas infelizmente, no mundo espiritual, tem acontecido muito isso. Nós vemos pessoas aí com 20, 30 e, por que não dizer, até mesmo 40 anos dentro desses movimentos evangélicos, entre aspas, aí, e pessoas que você percebe que não tomaram o puro leite. Pessoas que precisam agora, novamente, tomar esse leite. E às vezes a idade já foi lá para frente e a pessoa já não tem mais aquela absorção, mais aquela capacidade de compreensão da palavra, e ela vai ficar uma pessoa cheia de limites. Ela não vai mais aprender como se ela tivesse aprendido na sua infância, passado por uma boa escola dominical, tendo bons professores, bons pastores, ouvindo bons pregadores, ouvindo bons mestres das Escrituras. Infelizmente, nós nos deparamos com esse tipo de situação, de que pessoas já velhas precisam ser tratadas como crianças. Esse assunto eu vou tratar com um pouco mais de clareza, usando um outro texto aqui mais adiante. Mas como é horrível alguém, depois de uma certa idade, que precisa voltar aos rudimentos primários da fé cristã. É lamentável esses acontecimentos. E isso não acontece com uma nem duas pessoas, mas acontece com multidões de pessoas que nós conhecemos. Por quê? Aqui nós vamos observar, mais adiante, a responsabilidade tanto de quem é
no caso, os guias espirituais que foram colocados aí por Deus para direcionar as pessoas mediante a fé cristã, mas também a responsabilidade de cada uma dessas pessoas. Também não se pode dizer assim, os mestres dele foram os culpados. Os seus primeiros ministros foram os culpados. Mas a pessoa, ela também tem culpa. Ela tem a metade da parcela, 50% de culpa. Porque, veja aqui na fala de Pedro, ele diz aqui no versículo 2, desejai ardentemente. Ou seja, isso aqui é uma responsabilidade minha e sua. No caso aqui de ter o desejo de aprender. Pedro diz desejai. Pedro está dizendo assim, dependam dos pastores. Dependam dos professores de escola dominical. Dependam dos mestres de teologia. Dependam de livros. Não. Ele está dizendo aqui, olha, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tem a experiência de que o Senhor é bom. Então, veja que a pessoa aqui, ela é responsável. Eu vou trabalhar outras questões aqui, mostrando os líderes que Deus colocou, também como responsáveis por esse progresso, por esse crescimento espiritual. Então não se deve lançar tirando de si só e lançar sobre outros a responsabilidade pelo aprendizado ou pela falta dele. Se você está em um ambiente onde não se ensina a palavra de Deus, onde não se prega o evangelho verdadeiro, então você deve sair desse lugar, desse ambiente. E se realmente você tem esse desejo ardente como uma criança recém-nascida, você vai buscar o puro leite. Você vai buscar de verdade o aprendizado da palavra verdadeira de Deus. Então tomem bastante cuidado quando você se sentir pouco desejoso pelo aprendizado da palavra. Quando alguém diz, vai ter um estudo e você não se anima com aquilo. Vamos ler a Bíblia e você não se anima. Vamos comprar tal literatura e fazer tais e tais pesquisas. Quando você não se anima com isso, é a hora de você se preocupar. Por quê? Porque pode ser que o seu novo nascimento tenha um problema sério nele. E quando alguém nasce com alguma deficiência, de imediato esse problema tem que ser identificado para que se aplique as medidas corretas para que você venha ter uma vida comum, uma vida de desejo pela verdade de Deus, uma vida de desejo pelo aprendizado. Então, eu acredito piamente que um dos principais motivos, quando não o principal, de por que tantas pessoas começam a estudar a Bíblia e rapidamente desistem, é a questão do novo nascimento. Você vê que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, ele diz que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. E uma nova criatura, ela tem que ir abandonando aqueles resquícios das coisas que passaram, das coisas velhas. Veja que Pedro começa dizendo aqui no capítulo 2 da primeira carta, ele diz assim, ó, despojando-vos, porém, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Depois que você se despoja disso, que você é uma nova criatura, o que vai acontecer? Você vai ter um desejo ardente como uma criança recém-nascida pelo puro leite
espiritual. E é isso que te vai produzir grande crescimento para a salvação.